sala de visita. Nesse segundo momento, eu continuo conversando com a Mayra Petz Favaretto, autora desse livro. Minha irmã é a Guilhermina, mãe da Guilhermina, sobre alguns aspectos que envolvem não só a criança com deficiência, mas a família de uma criança com alguma deficiência, com alguma limitação. O aspecto do preconceito, ele existe mesmo? A Guilhermina passou por isso, passa por isso, vocês... Ele existe, sim. Eu acho que você tem... São olhares, né? No meu caso, eu não tive problemas em relação à escola, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo acontecer muito com outros pais de crianças com deficiência. Graças a Deus ela foi muito bem recebida na escola e é muito pequena ainda. Eu acredito e vejo, com o passar dos anos fica mais difícil. Isso é uma coisa que a gente viu bastante no livro. Tudo fica mais enfatizado. E o próprio tamanho, porque você vê às vezes uma criança pequena com alguma deficiência, a pessoa não tem certeza se tem de fato alguma deficiência, ela fica sem saber. Agora, quando já é uma criança maior, aquilo chama muito mais atenção. E os olhares são mesmo uma coisa, os olhares de dó que você às vezes enfrenta, a própria falta de acessibilidade, que é muito comum no Brasil, são coisas que você enfrenta dia a dia, sim. As pessoas não sabem lidar ainda com a criança com deficiência? Você falou do sentimento de dó, de pena, e a gente percebe isso, né? As pessoas não conseguem lidar com a criança com normalidade, não é? E você conseguiu identificar o porquê que isso acontece? Tem uma frase interessante de uma professora muito querida no livro, e ela diz assim, no final, se todos somos iguais, incluir pra quê? E é meio isso mesmo, sim. Quer dizer, o que nós queremos, eu acho que todos os pais de crianças especiais, é que as pessoas ajam com normalidade, exatamente o que você falou. Um dos capítulos diz exatamente isso também, é como eu gostaria que as pessoas olhassem para o meu filho. E o que a maioria dos pais diz é isso, olha, queria que olhasse com carinho, com normalidade, achando aquilo uma coisa normal, e é de fato normal, né? Quantas crianças com deficiência existem pelo mundo afora, quantas pessoas com deficiência. Então, o que a gente espera é isso, que as pessoas ajam de uma forma comum, como se aquilo fosse. E nesse aspecto, as crianças, as outras crianças, têm um ensinamento absurdo, porque no capítulo sobre educação, meu texto, eu digo isso. Quando você não conhece as coisas da vida ainda, seus conceitos não estão formados. Se você não tem conceitos formados, você não tem pré-conceitos formados. Tudo é uma novidade e tudo é interessante. Seja a criança que não anda, a criança que anda, que não fala, que grita, é tudo uma novidade. Sim. Por isso as crianças têm essa lição pra gente. Eu acho que se os adultos... Eu digo no final que eu gostaria de um mundo com mais crianças de 4 anos. Ou com adultos que se espelhem nelas. Eu acho que é por aí. Seria mais fácil, né? Mário, como a sua família te ajudou nesse processo todo? Eu falo isso porque a gente percebe que no livro tem fotografias da sua irmã, da Ana, que é uma grande fotógrafa, a sua mãe, que é uma artista espetacular, né, a Maísa. Quer dizer, a gente percebe todo o envolvimento da família em torno da vida da Guilhermina. Sem dúvida, nós todos estamos muito envolvidos e foi assim desde o começo. O meu marido, por exemplo, já tem mais de 3 anos que deixou de trabalhar para ficar com a Guilhermina. Quem fica 24 horas, agora ela está indo à escola, ele tem num período da tarde, mas ele cuida dela o tempo todo. A minha mãe é muito presente, né? Minha mãe é filha única, nós somos em 3 meninas, somos muito próximas, né? Minha sogra, meu sogro, meu pai, nós todos nos apoiamos muito. E quando eu precisei pensar o que eu ia fazer em relação à cirurgia e tal, não foi diferente. Eu tive apoio de todos eles. E sem eles, não sei como seria, porque a família nesses momentos é realmente fundamental. E no caso da minha mãe e da minha irmã, é uma contribuição ainda maior, porque participaram do livro, né? Doaram o seu talento, a sua arte. Meu marido também dá o depoimento. Então, eu acho que é uma família, e não é só a minha família, são as famílias que eu fui conhecendo no caminho e que se tornou uma grande família no sentido de somos todos especiais mesmo. Sim. Todos temos a nossa contribuição e a nossa ajuda, eu acho que... E no convívio com outros pais que enfrentam o mesmo tipo de problema ou problemas parecidos, você consegue identificar em algum momento a culpa
em algum deles, principalmente da mãe? Existe esse momento da culpa, da mãe se sentir culpada pelo que aconteceu com o filho? Eu acho que passou existe, por isso, sim. não? Muito. Eu acho que todos os pais já têm, todas as mães já têm naturalmente uma culpa, né, própria. Você sempre acha... A síndrome materna. Você sempre acha que você não fez o suficiente, que você não está fazendo o suficiente. Acho que isso já é inato à mãe, aos pais em geral. Quando você tem uma criança com deficiência, como tudo, fica mais exacerbado. E claro, você tem culpa em relação a outro, quando você tem outro filho, isso também é um tema que a gente trata, de não estar dando a mesma atenção para o outro filho, sim, porque aquele não tem a deficiência e você acaba ficando dedicada às buscas com o que tem. Então a culpa é presente o tempo todo. Tem a questão... Tem que lidar com isso também, né? Que é um fator emocional importante. Sem dúvida. No meu caso, a minha bolsa estourou simplesmente, mas eu tinha tido uma recomendação de repouso. Mas eu tinha uma outra filha de 1 ano, era um bebê. E aí, claro que eu pensei em muitos momentos, será que eu não fiz o repouso suficiente? Poxa, mas eu tinha um bebê de 1 ano. Mas são coisas que fazem parte da vida. Eu acho que não é produtivo, né? Você ficar alimentando. Você sente e você toca em frente, né? Faz parte. Os direitos da criança com deficiência. Você acha que o Brasil cumpre muito isso? Precisa avançar nisso? O que você falaria hoje para os governantes responsáveis em fazer as leis, não só executar, mas criá-las? Você enxerga um grande problema ou o Brasil pode ser tido como um Brasil em referência nisso? Não, de jeito nenhum, infelizmente. Nós temos muitos problemas, mas alguns bem que você consegue perceber claramente. Por exemplo, acessibilidade, né? Eu acho que nós estamos super atrasados. Você não tem rampas suficientes, você não tem vagas de deficientes suficientes, você não tem prédios preparados, você não tem lazer preparado. Então isso, sem dúvida, nós estamos muito atrasados. A questão da educação também, nós temos uma lei de inclusão muito interessante, mas que na prática não funciona ainda. Tem melhorado, a gente tem visto melhoras. Né? A Gui está com 6 anos, nesses 6 anos eu vi melhoras, mas ainda muito aquém dos países desenvolvidos. Então, eu acho que nós temos alguns parlamentares bem focados nessa área e tem coisas boas acontecendo. Eu acho que é uma questão de tempo, mas o Brasil precisa evoluir, sim, sem dúvida. E acho que da sociedade também cobrar um pouco mais isso, né? Mayra, a gente não percebe, né, uma organização lutando por isso. Você faz parte de algum grupo, de alguma organização de pais que estejam atentos a isso e que possam, sabe, brigar por isso? Atualmente com a internet, você tem um acesso muito fácil a outras pessoas com os mesmos interesses, focada nas mesmas coisas. Eu faço parte de muitos grupos em redes sociais, de contato mesmo, WhatsApp, celular, coisas que você... A informação hoje é muito rápida. E você realmente consegue fazer até petições online, requerendo coisas. Nesse aspecto, todos nós somos muito atuantes. Tanto, não só nós, mas todos os pais que eu conheci, muito atuantes. Não faço parte de nenhuma entidade governamental ou não governamental, nada formalizado desse tipo, porque, inclusive... as buscas são tantas coisas que você passa com esses tratamentos da Guilhermina no exterior que eu ainda não pude ir mais a fundo nisso. Mas nós estamos sempre de olho em tudo que está acontecendo e dentro, acho que isso é uma coisa importante, o que você puder melhorar dentro do seu ambiente. Então, a escola que a Guilhermina estuda, eu juntei uma equipe de pais que tem crianças especiais lá, pedimos que fosse colocado brinquedos adaptados no parque. Graças a Deus é uma escola, tem uma diretora maravilhosa que super aberta, fez tudo do jeito que a gente pediu. Então tá lá agora, o brinquedo adaptado, as vagas no estacionamento. Agora, todos os dias a gente se depara com outros pais, por exemplo, usando a vaga de deficiente. Num ambiente a falta de respeito, né, gente? Então, realmente, a sociedade ainda precisa aprender muito, prestar atenção. São coisas que você repara ou porque você é ensinado desde cedo ou quando você precisa daquela situação, quando você tem uma situação na sua família. Se não, é o que acontece no Brasil. A transformação demora, né?
Há algum aspecto na sua vida hoje que você valoriza mais do que antes? Da chegada da Guilhermina? Olha, eu acho que o sentido da vida, depois que você tem uma criança com deficiência, fica diferente. Então você vê as coisas de forma diferente. Uma coisa que eu sempre, depois que eu tive a Gui, percebi. As coisas ganham uma importância maior e ao mesmo tempo menor. Uma coisa pequena, como aprender a bater palma, vira uma realização absurda, extraordinária. Você te faz chorar, você vê o teu filho aprender a bater palma pela primeira vez. E ao mesmo tempo uma coisa muito grande, um fato que seria em outro momento, me deixaria de cabelo em pé, desesperada, hoje não me deixa tanto. Porque eu sei que aquilo tem uma importância, mas que talvez daqui a uma semana aquilo seja pequeno. Ao mesmo tempo, você percebe que você tem que viver as coisas pequenas. Tem a mesma importância a cirurgia que ela vai fazer nos Estados Unidos e eu sentar aqui com ela um pouco para brincar. Isso é difícil. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, de essa questão da quantificação da importância das coisas do dia a dia, né? E eu acho que isso foi uma coisa que eu comecei a prestar mais atenção, que talvez não prestasse muito antes. Porque hoje você tem que equilibrar um pouco mais a razão com a emoção, ou não tem jeito, você é pura emoção hoje? Não, eu equilibro, talvez até em alguns momentos eu seja até mais razão, porque você é obrigado, né? Exato, você é obrigado a se sentir permanentemente em estado de luta. Você tem que estar o tempo todo indo atrás, prestando atenção, brigando para que o direito dela seja respeitado, para que ela tenha o direito ao tratamento que ela precisa, que o plano de saúde restitua a terapia, coisas do dia a dia. O seu dia a dia fica muito mais... desgaste, né? Muito. Coisas que não precisariam ser assim, na verdade. E aí você dá mais importância para o que não essa parte burocrática, chata, né, que é necessária. Eu acho que você muda mesmo o foco para os dois lados, para a razão e para a emoção. Você vê tudo de uma forma diferente. Muito obrigada. Eu acabo de conversar com a Mayra Petz Favaretto, mãe da Guilhermina, autora desse livro aqui, contando a história da Guilhermina, uma menina de 7 anos, que tem deficiência cerebral, né, paralisia cerebral. Essa capa é da irmã dela, Valentina, e eu convido você a conhecer a história da Mayra e da Guilhermina através da leitura desse livro aqui. Aí no nosso vídeo aparece o endereço, os contatos, a forma de você adquiri-lo. Muito obrigada. E eu encontro você daqui a pouquinho aqui, online com a gente, tá bom? Até já. Sala de visita.